Essa questão do número 7 do nosso material, que é do Enem 2016, traz uma flor e a gente vai avaliar quando é viável plantar essa flor. Vamos lá. O cultivo de uma flor rara só é viável se o mês do plantio, se do mês do plantio para o mês subsequente, para o mês posterior, o clima da região possuir as três peculiaridades seguintes. Primeira peculiaridade, a variação do nível de chuvas nesses meses, né? Quando ele fala nesses meses, é o mês de plantio e o mês que vem depois. Então, se a variação do nível de chuvas não for superior a 50 milímetros, é viável. Se for superior a 50 milímetros, não vai ser viável plantar a flor naquele mês específico. Se a temperatura nesses 2 meses, o atual e o posterior, for superior a 15 graus Celsius. Se for inferior, infelizmente, a gente não pode plantar essa flor rara. Então, a temperatura mínima nesses 2 meses tem que ser superior a 15 graus. E a terceira e última característica é ocorrer nesse período, do mês que você plantou para o mês posterior, um leve aumento. E esse leve aumento não pode ser superior a 5 graus na temperatura máxima. Olhe que tem que ter um leve aumento. Tem que existir um leve aumento. Porém, esse aumento não pode ser superior a 5 graus Celsius na temperatura máxima. Um floricultor, pretendendo investir no plantio dessa flor em sua região, fez uma consulta ao meteorologista que lhe apresentou o gráfico com essas seguintes condições previstas para os 12 meses na região. E aí? Analisando esse gráfico, em qual mês a gente pode plantar essa flor rara? Eu vou iniciar, pessoal, a nossa análise pela essa característica aqui de a temperatura mínima desses meses tem que ser superior a 15 graus Celsius. Eu vou pegar 15 graus Celsius aqui, ó, no gráfico. A temperatura está exatamente aqui, ó, no gráfico. Então, eu vou pegar a temperatura de 15, vou traçar uma reta aqui em 15 e toda temperatura que esteja abaixo de 15 vai ser descartado. Porque a gente sabe que essa característica só pode ser plantado se acontecer o quê? Se a temperatura mínima nos meses for 15, né? Então, pluviosidade é um retângulozinho. Tá vendo, ó? Temperatura máxima é uma linha contínua e temperatura mínima é uma linha tracejada. Atente para a linha tracejada. Perceba que nessa linha tracejada aqui, ó, começa aqui, ó, e ela vai descendo, depois sobe, e aí ela vai ter um movimento aqui até chegar aqui no final. Eu vou pegar, como disse a vocês, eu vou pegar uma reta. Partindo dessa temperatura de 15 aqui, vou pegar um traço exatamente no 15 aqui, vou passar essa reta e tudo que tiver abaixo dessa reta já vai ser descartado, tá certo? Tudo que tiver abaixo dessa reta apresenta temperatura mínima inferior a 15 graus Celsius e isso não pode ser, vamos dizer assim, utilizado para plantar essa flor rara. Então veja, não dá para plantar em maio porque a temperatura mínima em maio é inferior a 15 graus Celsius. Não dá para plantar em junho, não dá para plantar em julho, também não dá para plantar em outro maio aqui. Então não podemos mais considerar maio para o plantio, nem junho, nem julho, nem maio. Por quê? Porque esses 4 meses aqui apresentam temperaturas mínimas inferiores a 15 graus Celsius. E a gente só pode plantar em meses que você tenha temperatura mínima superior a 15 graus Celsius. Então, tudo que está abaixo de 15 graus Celsius a gente acabou de desconsiderar. Não posso plantar nem em maio, nem em junho, nem em julho, nem em maio. Sobraram agora esses outros meses aqui do meio. Agosto, setembro, outubro, novembro, até chegar em abril. Segundo essa característica aqui, os meses que eu posso plantar são esses aqui que a gente acabou de ver, que são intermediários, ok, pessoal? Mas ela não é a única característica a ser observada. Uma outra característica que tem que ser observada, que eu já vou considerar agora em vermelho, é ocorrer nesse período um leve aumento de temperatura máxima. Veja que temperatura máxima é a linha contínua e eu vou ver desses aqui que sobraram, desses que restaram para o nosso plantio, quais deles têm um leve aumento. Tem que ter um leve aumento e esse aumento não pode ser superior a 5 graus Celsius. Vamos lá. Veja, de agosto para outubro, de agosto para setembro, desculpa, de agosto para setembro houve uma manutenção da temperatura. A temperatura máxima era um valor e continua sendo o mesmo valor. Veja que a linha está reta, está na horizontal, e horizontal significa que não houve mudança. Nem subiu, nem desceu, nem cresceu, nem diminuiu. E veja
que no mês que eu tenho que plantar, do mês do plantio para o próximo mês, tem que ter um leve aumento de temperatura máxima. Aqui não houve esse leve aumento, na verdade não houve mudança na temperatura máxima. Então eu não posso plantar em agosto, porque de agosto para setembro não houve esse leve aumento que a questão está exigindo. Olha, será que a gente pode plantar em setembro? Veja, em setembro a temperatura está aqui e é algum valor entre 150 e 200. Vamos assim chutar aqui um valor, vamos aproximar. Veja que está assim um pouquinho acima do meio. O meio do caminho aqui seria 175. Eu vou chutar no 180. Eu vou aproximar no 180. Vamos supor que a temperatura aqui é... desculpa, a gente tem que puxar para o outro lado, né? Que é a temperatura. Desculpa aí, pessoal. Então, vamos puxar para o outro lado aqui a temperatura. Vamos puxar essa temperatura para o outro lado para ver aonde mais ou menos ela vai pegar. Vamos puxar aqui essa temperatura. Essa temperatura eu puxei, pegou, eita, 25. Então, a temperatura aqui é 25 graus Celsius, tranquilo? Agora vamos puxar daqui para ver que temperatura é essa. Essa temperatura aqui é o que? Eita, superior a 30. Veja só, pessoal. A temperatura máxima no mês de setembro é em torno de 25 graus. Já no mês de outubro é 31 aproximadamente, é 25 aqui e é 31, vamos dizer assim, aproximadamente. Veja que houve um aumento de 25 para 31 de 6 graus Celsius. Então, o que é que eu tenho que te dizer? Eu tenho que te dizer que, infelizmente, a gente não tem um aumento menor do que 5. A gente tem um aumento 6, que é maior do que 5. E como é maior do que 5, a gente não cumpre essa terceira característica. Deve haver um leve aumento, e esse aumento não pode ser superior a 5. Aqui está tendo um aumento de 6 graus na temperatura, e esse aumento aqui é maior do que 5. Se é maior do que 5, infelizmente, eu não posso, né, plantar no mês de setembro. Por que eu não posso plantar no mês de setembro? Porque de setembro para outubro houve um aumento de 6 graus Celsius na temperatura. Então, setembro não pode ser o mês de plantio, porque se eu plantar em setembro, de setembro para outubro, a temperatura máxima vai subir mais do que 5 graus Celsius e eu vou ferir essa terceira característica. Será que eu posso plantar em outubro? Plantar em outubro também não dá certo, porque de outubro para novembro houve uma redução na temperatura máxima. E aqui ele diz que tem que ter um leve aumento, não pode haver reduções. Então, de outubro para novembro, houve uma redução, o que falha, né, em relação à última característica. Então, outubro não pode ser um mês de plantio, porque se eu plantar em outubro, ele vai ferir a terceira característica. Será que eu posso plantar em novembro? Também não, porque de novembro para dezembro também houve uma redução na temperatura. E ele diz que tem que ter um leve aumento na temperatura. Não posso plantar em novembro, porque se eu plantar em novembro, a terceira característica vai ser desobedecida, e eu não posso desobedecer essa característica. Será que eu posso plantar em dezembro? É possível que a gente plante em dezembro. Veja que dezembro a temperatura máxima era essa e em janeiro a temperatura máxima é essa. Houve um leve aumento. Será que esse aumento que houve aqui é inferior a 5 graus? Vamos lá, vamos fazer essa conta para ver. Eu vou puxar essa temperatura para cá, veja que dá aí, sei lá, 26, 27 graus, e agora eu vou puxar essa temperatura para cá. Se você observar, a gente sai de 27 para 28, por exemplo. Então de 27 para 28 aumentou 1 grau. Aumentou pouca coisa, aumentou, né, besteirinha. Veja que esse aumento é um leve aumento de verdade, e esse leve aumento, você dá para perceber que não é superior a 5 graus Celsius. Então, pessoal, dezembro é um potencial mês para plantação. Veja que a gente percebeu que de dezembro para janeiro não houve um aumento superior a 5 graus Celsius. Houve um leve aumento, então dezembro é uma possibilidade. Dezembro pode ser um mês de plantio. Dezembro obedece já a duas características. A temperatura mínima em dezembro é superior a 15 graus Celsius e a temperatura máxima aumenta de dezembro para janeiro um valor pequeno que não é superior a 5. Então já obedece duas características. Depois a gente vai ver se obedece a terceira. Por enquanto ele obedece a duas características. Janeiro, vamos ver se janeiro também é um mês possível aí. Veja que a temperatura de janeiro era essa e de fevereiro passa a ser essa. Houve um aumento aqui. Aí eu pergunto, será que esse aumento de janeiro para fevereiro foi inferior a 5 graus? Vamos checar, vamos perceber. Eu vou pegar aqui a temperatura de janeiro, vou puxar para cá. Eu acho que está dando uns 27 e alguma coisa, ou 28, não sei. Vamos puxar agora a temperatura de fevereiro. Veja que deu 29 alguma coisa. Então, de 27 e alguma coisa para 29 alguma coisa, aumentaram 2 graus, né? 2 graus aqui é inferior a 5. Então, veja que janeiro também é um potencial mês para o plantio. Por quê?
Porque janeiro tem sua temperatura mínima acima de 15 graus, e aí obedece à segunda característica, e de janeiro para fevereiro, há um aumento aí de menos do que 5 graus, é um leve aumento, é menor do que 5 graus. Então, janeiro também é um potencial mês para o plantio. Vamos agora para fevereiro. De fevereiro para março, há uma redução na temperatura. A temperatura cai, ó, veja que o tracinho está para baixo. Então, se ela cai, eu não posso plantar em fevereiro. Por que eu não posso plantar em fevereiro? Porque, segundo a questão, eu só posso plantar no mês se do mês atual para o próximo houver um aumento leve na temperatura. Como houve uma redução, infelizmente eu não posso plantar em fevereiro. Será que eu posso plantar em março? Veja que de março para abril também há uma queda na temperatura. E como há uma queda na temperatura, eu também não posso plantar em março, porque eu só posso plantar em meses que a gente tem aí, né, um aumento leve na temperatura. E finalmente, em abril, veja que em abril também há uma queda na temperatura, eu também não posso plantar essa flor em abril porque há uma queda de temperatura de abril para maio. Então veja, segundo a última característica que diz que do mês atual para o próximo mês tem que haver um leve aumento na temperatura máxima, esse aumento não pode ser superior a 5, só sobram duas possibilidades. Ou a gente planta em dezembro ou a gente planta em janeiro, depende aí da primeira característica. E a primeira característica diz assim, ó, a variação do nível de chuvas, que é pluviosidade, né, desses meses, não pode ser superior a 50 milímetros. Então, de um mês para o próximo, não pode aumentar mais ou reduzir mais do que 50 milímetros. Veja que é a variação. Então, a variação pode ser para mais ou pode ser para menos. Vamos avaliar aqui. De dezembro para janeiro, veja que pluviosidade é esse quadradinho aqui meio cinza, né? Então, ó, de dezembro para janeiro, observe o que é que vai acontecer. Vamos checar aqui. A pluviosidade em dezembro, vamos puxar para cá a pluviosidade, é de 200 e alguma coisa. Se você observar aqui, 200 está aqui embaixo e 250 está aqui em cima. Eu diria que esse 200 aqui tá, sei lá, 220. Eu diria que aqui tá mais ou menos, aproximadamente aí 220, tá certo? Vou chutar aqui no 220, ok, pessoal? E isso é dezembro. Agora vamos para janeiro. Em janeiro, qual vai ser a pluviosidade em janeiro? Vamos pegar aqui o tracinho para a gente ver qual vai ser a pluviosidade em janeiro. Observe, pessoal, que eu vou dizer uns 140. Talvez um pouquinho mais que 140, mas vamos botar 140 para a gente aproximar. De 140 para 220, houve uma variação de 80. Observe que essa variação de 80 é superior à variação de 50 que é proposta pela primeira característica. Então veja, de dezembro para janeiro há uma redução na pluviosidade de 80 milímetros aproximadamente. Então essa redução é muito superior a 50 que é o permitido. Então eu não posso plantar em dezembro, porque na hora que eu planto em dezembro, de dezembro para janeiro há uma redução de 80 milímetros e isso não é permitido. Finalmente, pessoal, a gente vai ter que avaliar agora de janeiro para fevereiro, que é o último mês que sobrou. A gente já está vendo que só sobrou janeiro, mas a gente vai avaliar, tá certo? Em janeiro a pluviosidade dá em torno de 140 e vamos ver em fevereiro qual é a pluviosidade aqui que a gente vai encontrar. Puxando a pluviosidade de fevereiro para cá, a gente vai perceber aqui, eu diria uns 130, mais ou menos assim, aproximadamente 130. Então veja, a variação de janeiro para fevereiro foi uma redução de apenas 10, uma redução de 10 milímetros aproximadamente. Então, se for uma redução de 10 milímetros de janeiro para fevereiro, observe que janeiro ele obedece todas as características. Primeira característica, eu vou partir da nossa análise, tá certo? Primeira característica que eu vou observar, a temperatura mínima de janeiro para fevereiro, né? A gente tem que ver aí que tem que ser superior a 15 graus Celsius. E você vai encontrar exatamente isso. Veja, em janeiro a temperatura é essa, que é para aproximadamente 20, então é superior a 15. Em fevereiro, essa daqui que também é superior a 15. Estando acima da linha verde é superior a 15, e aí a segunda característica está obedecida. A terceira característica é que tem que ter um aumento leve da temperatura máxima, e observe que a temperatura máxima era essa e aumentou para cá, foi leve o aumento, e inclusive esse aumento é menor do que 5, a gente analisou, não tem problema. Terceira característica obedecida, e final, a última característica é a variação no nível na chuva, na pluviosidade, não pode ser superior a 50, a gente viu que a variação foi de apenas 10 milímetros, isso aí também acontece direitinho de janeiro para fevereiro. Então, observe, o único mês em que a gente pode plantar
flor rara é exatamente janeiro, porque janeiro obedece a todas as características impostas pelo enunciado. Então, janeiro é o mês que a gente vai marcar aí como a alternativa correta para o plantio dessa flor rara. Perfeito? É só em janeiro que essa flor tem viabilidade em sua plantação, ok?